Bem-vindos a mais uma edição de 5 minutos de Direito em Estado de Emergência, desta vez sobre a análise custo-benefício e o estado de emergência. Ora bem, começo por uma referência aos números 4 e 5 do artigo 19 da Constituição, porque são eles que nos vão fornecer os critérios que nos conduzem à utilização da análise custo-benefício. O número 4 do artigo 19 da Constituição remete para o princípio da proporcionalidade, quer na opção entre o estado de sítio e o estado de emergência, quer depois na própria declaração e execução do estado de emergência. Portanto, temos aí uma primeira indicação de um critério, de um princípio na forma como deve ser tomada a decisão acerca quer de um, quer do outro, e depois na execução daquela que for a opção do poder político. Depois, o número 5 cria também uma exigência de fundamentação adequada da declaração de estado de emergência. E porquê é que eu entendo que estes dois critérios, o princípio da proporcionalidade e a necessidade de uma fundamentação adequada, nos podem conduzir à análise custo-benefício? Porque o princípio da proporcionalidade, neste contexto, é um princípio acerca da tomada de decisão. Aqueles critérios que nós conhecemos e que fazem parte, que compõem o princípio da proporcionalidade, a necessidade de adequação, a necessidade em si mesma, a necessidade de se adotar uma medida, a adequação dessa medida e a proporcionalidade stricto sensu dessa medida, aqui funcionam como critérios acerca da tomada de decisão. E porquê? Porque, no fundo, o que o legislador constituinte nos está a dizer é que, ao tomar a decisão acerca de uma medida destas, pela gravidade que ela comporta, o legislador deve decidir de uma determinada forma. E essa forma é uma forma ponderada, uma forma deliberada, uma forma goal-oriented. E isto remete-nos para a circunstância que hoje em dia é bastante clara dentro da comunidade científica, nomeadamente dentro da comunidade neurocientífica, que nós, seres humanos, dispomos de dois tipos de processos de decisão. Eles não são necessariamente concorrentes, no sentido em que a utilização de um não exclui a utilização do outro. Podemos, dentro do mesmo processo de decisão, convocar um e o outro, em diferentes medidas, mas em termos analíticos é possível dividi-los, é possível separá-los. E nós sabemos hoje que dispomos de um tipo de processo de decisão que é mais automático, mais intuitivo, mais imediatista, e dispomos de um outro tipo de processo de decisão que é mais complexo, é mais deliberado, é mais ponderado. Okay? Se quiserem, é mais racional. E eu entendo que, quando o legislador remete para o princípio da proporcionalidade e para a necessidade de uma fundamentação adequada da declaração de estado de emergência, nos está a dizer que, neste tipo de medida, na adoção deste tipo de medida, se deve utilizar, sobretudo, este segundo sistema mais deliberado, mais ponderado, menos automático. E é aqui que entra a análise custo-benefício. Porquê? Porque a análise custo-benefício fornece uma matriz, um percurso decisório que se enquadra bem neste processo mais deliberativo, mais complexo, mais maturado. A análise custo-benefício, basicamente, em termos muito simples, pode ser dividida em 4 etapas. Na primeira etapa, vão-se identificar as alternativas de ação, portanto, desde logo o status quo, ou seja, nada a fazer. Perante uma determinada situação, há sempre a opção de nada a fazer, de manter o que está, e depois as alternativas de ação que possam ser equacionadas para lidar com a situação em causa. Portanto, podemos ter uma alternativa A, que é o status quo, uma alternativa B, que está a ser ponderada, e uma alternativa C, que também está a ser ponderada. Ora bem, o que é que nós vamos fazer num segundo momento? Vamos atribuir custos e benefícios a cada uma dessas alternativas de ação. E vamos quantificá-los também. E esta é, enfim, uma das razões pelas quais às vezes a análise custo-benefício causa alguma perturbação, porque nos é difícil, por vezes, quantificar determinados elementos do processo de decisão e determinados custos e benefícios que possam estar inerentes a algumas alternativas, como, por exemplo, o caso da vida humana, não é?
Eu não tenho tempo aqui para lidar com esse assunto de uma forma muito aprofundada, mas direi apenas relativamente ao valor da vida humana que o que se faz numa análise custo-benefício é atribuir um valor abstrato, um valor estatístico à vida humana que não tem, obviamente, uma relação com o concreto valor das vidas que estejam envolvidas na equação. Enfim, então quantificam-se custos e benefícios e depois vão-se fazer as contas, não é? Vai-se perceber que alternativa é que tem maior benefício líquido, ou seja, que alternativa é que apresenta maior diferencial entre os custos e os benefícios. Podemos até chegar à conclusão que algumas das alternativas não têm um benefício líquido, têm mais custos do que benefícios. E estas, em princípio, serão excluídas. E depois, dentro daquelas que apresentam benefício líquido, vamos ver que algumas têm mais, outras têm menos. No fim, chegaremos a uma que tem maior benefício líquido. E essa é, de acordo com a análise custo-benefício, aquela que deverá ser adotada. Ora bem, será que, apesar de nos permitir um raciocínio, um procedimento de decisão mais deliberado, mais ponderado, a análise custo-benefício é isenta de riscos e de custos? Claro que não. E para que ela seja bem ponderada, esses riscos e esses custos devem também estar presentes. Quais são os riscos? Os riscos são, sobretudo, os riscos de incerteza das variáveis. No caso presente, a declaração de estado de emergência nesta situação de pandemia causada pelo coronavírus, temos incertezas científicas e temos incertezas económicas, desde logo. As incertezas científicas prendem-se com o facto de alguns aspectos do desenvolvimento do vírus, da doença, dos grupos de risco, ainda não estarem absolutamente clarificados e, portanto, vamos ter que tomar decisões sem ter uma certeza científica absoluta sobre as variáveis que estão a ser equacionadas. E, por outro lado, também não temos a certeza de muitas questões económicas. Nunca saberíamos como é que a economia se iria comportar na ausência do coronavírus e também não sabemos como é que a economia se vai comportar tendo em conta as medidas que já estão a ser adotadas e implementadas e também quando as sociedades voltarem a alguma normalidade. Portanto, temos incertezas e essas incertezas criam um risco de que a análise custo-benefício não seja absolutamente rigorosa na análise e na quantificação que faz. Por outro lado, a própria análise custo-benefício comporta custos e esses custos têm a ver, desde logo, com o tempo que se utiliza para fazer uma análise custo-benefício e que tem o custo de oportunidade. Esse tempo poderia estar a ser utilizado para outras atividades que não a realização de uma análise custo-benefício. Por outro lado, os custos humanos e os custos materiais que estão encerrados numa análise custo-benefício. E, portanto, obviamente que essa análise em estado de emergência ou em situação prévia a uma declaração de estado de emergência tem que ser simplificada. Agora, à parte destes riscos, ou aliás, ponderados, integrados também estes riscos e estes custos, a análise custo-benefício apresenta vantagens ou não apresenta vantagens? Creio que sim. As vantagens da objetividade, da comparabilidade das alternativas de acordo com critérios que são idênticos, o critério dos custos e dos benefícios, e por outro lado, a análise custo-benefício permite também que exista uma fundamentação clara da medida que foi adotada. Não é? Quem quiser analisar o ITER que o decisor percorreu para chegar à declaração do estado de emergência, neste caso, por exemplo, vai perceber quais foram as alternativas ponderadas, vai perceber que custos e benefícios é que foram atribuídos a cada uma e vai perceber como é que se chegou então à conclusão de que uma delas tinha um maior benefício líquido. E, em síntese, é isto que eu posso dizer sobre a análise custo-benefício e a declaração de estado de emergência. Obrigada.